o escolhido desse tempo. E Deus, em um certo tempo, recolhe os seus escolhidos, mas se você observa como tudo é consecutivamente em uma nova dispensação, se percorrem todas essas etapas, e no final, depois de ser recolhido, aparentemente, se entende que pelo que Deus vem fazendo, então é que vem um mensageiro e vem outro, e continua assim como tem vindo em diferentes tempos. Mas como agora é o fim do tempo, já não é para que isso continue acontecendo o tempo todo, senão que já com este último percurso, Deus termina o seu trabalho de recolhimento. Mas depois do recolhimento, então Deus vem e faz essa separação, porque Ele faz esse recolhimento, mas aí entrou tudo, quer seja bom, quer seja mal, aí entra tudo. Não seguiam a Jesus porque o alimentava, e quando disse o que disse, o deixaram e todo mundo se foi. Assim que quando ele disse que seguiam ele por causa da comida, eram seguidores, outros seguidores de sinais. Viver nesse tempo e veio por esse tempo e fez essa separação, usando também um instrumento, mas a palavra o faz. É a palavra que faz essa segregação, o qual a nós nos enche de alegria que sejamos esses, de que Deus separou para colocá-los na pedra angular. Não é que nos alegremos dos que ficam ou dos que não vêm, porque é um propósito divino e Deus já tem predestinado assim. Não pode lutar com um programa, a pessoa não pode lutar com o que fez esse programa, que é Deus. Agora, o que corresponde à pessoa como indivíduo é agradecer a Deus pela pessoa fazer parte do grupo, desse grupo, e que tenhamos sido primeiro recolhidos e que tenhamos então sido escolhidos também para pertencer ao lugar santíssimo, porque fomos tirados da sétima etapa, que foi onde Ele nos colocou. Veja, Ele vinha nos colocando em todas as etapas o mesmo mensageiro, e depois, no final, nos disse: agora estamos entrando na sétima. Nesse momento nós não víamos, não entendíamos esse mistério. Ele sempre nos dizia que se percorriam 7 etapas consecutivas, e Ele vinha nos dizendo, na dispensação do reino, segue 7 etapas. Agora observe que ainda não estava em cumprimento essa dispensação quanto ao real, ao final, ao último cumprimento dessa escritura, por exemplo, quando ele diz que vamos ser transformados. Tem muitas escrituras que falam dessa transformação, mas te refira à transformação, se referia à transformação do interior como um novo nascimento e tudo isso. Mas quando essa escritura se cumpre ao final, quando sejamos transformados, é assim mesmo. Na dispensação é um exemplo, assim como se cumpre a dispensação do reino. Viemos a um campo espiritual dentro da dispensação do reino, mas no final Ele então nos diz: bom, já está no ponto da dispensação da graça. Isso nós viemos entender depois. E nesta sétima etapa que Ele nos colocou, depois, aí, vem a etapa na qual ninguém sabia nada. E se nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem, agora estava na terra, ele não conhecia, mas ele disse que o Filho do Homem não sabe. Veja, ele foi ressuscitado, recebeu esse corpo glorificado, e aí Deus já lhe mostrou tudo. Mas vejam como nesse tempo,
depois dele ter ido, entra essa meia hora de silêncio, já plenamente estará essa meia hora de silêncio, quando esteja acontecendo os milagres, adicionalmente a capa, aí acontece isso tudo, e plenamente então está a meia hora de silêncio em seu cumprimento. Mas agora, esse início da meia hora de silêncio, como em um entrelace também, veja, até este tempo que levamos, vão se vendo coisas. À medida que vai se cumprindo, vão se vendo coisas. O que Miguel chegou a falar anteontem, eu acredito que foi segunda. Que agora as coisas se falam e já vão ficando na história e vai se vendo o que é. Vai se falando e vai vendo o que era. Não é como antes, que se olhava. E quando ele dizia, quando ele tome o livro, o traga e o entregue a um homem e o coma, mas isso será no futuro. Já não haverá sangue no trono de intercessão, e ele disse, isso está no futuro. Que tudo isso que ele falou, como agora estamos cumprindo esse futuro no presente, e vai ficando como história para conhecer esse mistério do sétimo selo, que quando vai se abrindo, vai se conhecendo quem era esse arcanjo, quem era o precursor, quem era, e tudo vai se abrindo, coisas que já estavam ali na mensagem, mas fechada. E agora tu lê uma mensagem, tu ouve, e agora sim te abre e se mostra tão claro, mas tu vê que outro o vê e olha a mesma coisa que todo mundo via quando estávamos nesse tempo. E eu não vejo nada aí, eu não vejo isso e tal, não vejo, e não vê algo mais. O que acontece é que como vão ver algo se não estão no lugar santíssimo? Estão na sétima etapa. Ao não estarem no lugar santíssimo, não podem ver o que tem no lugar santíssimo. O que tem no lugar santíssimo? Os 2 querubins, as 2 oliveiras, a coluna de fogo, ou seja, aqui o que está vendo hoje, a coluna de fogo, as 2 oliveiras, eles já podem falar com segurança que estão dentro do lugar santíssimo, ou seja, que eles estão vendo o Shekinah, estão vendo a glória de Deus no meio do povo, em uma maneira simples. Estão entendendo e conhecendo a obra de Deus hoje, não ontem, nem amanhã, mas hoje. E isso nos faz bem-aventurados e conhecedores de que somos esses dos quais Daniel foi dito a ele, anda, sela essas coisas, anda, os entendidos vão entender. Ou seja, uma pessoa entendida é uma pessoa conhecedora do programa divino correspondente ao tempo em que Deus permitiu a essa pessoa viver, colocado no tempo onde Deus já predestinou que essa pessoa estaria. Ao ser um atributo de Deus, consequentemente, esse atributo tem que se aproximar cada vez mais de Deus, mais de onde veio. E se nós saímos do lugar santíssimo de Deus como atributos, pois aonde estaremos nos aproximando mais? Pois ao lugar santíssimo. É por isso que conhecemos e vemos tudo o que há ali e conhecemos ao nosso Pai. E nesse tempo podemos vê-lo se manifestando no meio dos 2 querubins, desde este propiciatório. O vemos manifestado nele como esse anjo que nos traz essas boas novas e nos dando a conhecer tudo o que está acontecendo hoje, mas fechado. E esse véu, nós o tínhamos colocado sem conhecer, que era o 7º selo, que é a vinda do Filho do Homem com os anjos aberto.
Mas melhor, ele viu uma mensagem de recolhimento e onde continha todo esse mistério do sétimo selo. Ele falou a mensagem completa da dispensação do reino e vejam, o trouxe, mas ainda não se entendia qual era esse mistério. Mas agora Deus vem e cumpre o que é este sétimo selo quanto à etapa final, porque o sétimo selo é em uma maneira tríplice. E agora vem Deus e cumpre, começa a cumprir, e aí começa a se ver toda esta mensagem que ele trouxe. Não, é que não tem mensagem, mas e toda essa mensagem que te trouxe? Agora, quanto mais mensagem há, porque está desde Gênesis, tudo que ele falou. E tudo isso, quando já se começa a falar, vejam, se lê e se fala do que esse precursor, se lê do que estaria vivendo nesse tempo e o que vai acontecer mais à frente. E a mensagem do irmão Branham, quando ele nos dizia, vejam, leiam todos os livros, as mensagens de 62, 63, dessa era em diante, desse ano em diante, e ele dizia, como ele disse, assim tem que ser. No livro de Cita 119 por aí, parágrafo 42, como disse o irmão Branham, que vai se cumprir a vinda do Filho do Homem, diz, primeiro verão Elias, depois verão Moisés e depois verão ao Filho do Homem glorificado. Essa é a ordem da sua vinda. E aí o deixou. Mas vejam que é um mistério, o qual nesse tempo nós podemos dizer é um mistério. Já não podemos dizer que é um mistério. Esse mistério já esteve sendo e já está sendo aberto, e cada vez mais e mais sendo aberto. Quando o irmão Branham disse ao povo que quando visse a Billy e a José, o milênio estava perto, ou algo assim. 6, eu creio que é 6A. Porque ele estava refletindo, e a família do irmão Branham e o grupo do irmão Branham refletiu esse tempo, este grupo e o ministério. Veja, quando ele disse a José, porque José, Billy foi e disse, José foi chamado ao ministério e Billy não, ou seja, a José colocaria um ministério de profeta, seria colocado o ministério de profeta, mas Billy foi chamado para ser ajudante, o ajudador, como foi do irmão Branham, e ali está colocando ele como o mais novo, é o que tem o ministério. Ou o que Deus chamou ao ministério. Ele coloca isso na cita, quando José foi chamado ao ministério, ou algo assim. Mas como coloca Billy ali, do seu lado. O Billy está aniversariando. E para mim é um privilégio. A quanto é um privilégio que Deus o tenha colocado do meu lado. E eu me lembro quando ele me dizia, olha, Benji, agora tu vai procurar um copastor. Eu procurar um copastor? Quem sou eu, William, para procurar um copastor? Disse, coloca tu. E ele me colocou os nomes ali, mas se percebia que, digamos, ele colocou o nome e ali para preencher por cima e por baixo, ele colocou vários ali e depois me deu e veja, o primeiro que tu pensou é esse. E quando eu disse, eu pensei aí, ó, ele falou, Billy, mas esse rapaz é gago. E aí eu disse, veja, olha a grandeza de Deus. Mas se ele pensou nele, é melhor que seja o seu irmão. E
Ele nem titubeou e nem nada. E disse, pronto, é esse. Eu escolhi esse. Pronto, e já disse a Miguel. Ou seja, assim, nesse dia já se orou por ti. E aí depois, para que Deus também te ungisse como copastor. Ou seja, que a bênção de Deus também estivesse nele. E fosse a bênção para todo o povo do qual tem sido e vai ser. E não, esse não, deixa eu ver. Não, tu não tem aqui como aqui a... Se vocês conseguem procurar ali e acha rapidinho. No milênio. Veja bem. O colocou como ajudante Billy. E veja como no domingo estivemos falando de como os pais. Esse aí. A 7. Vê se consegue ver. Diz, quando eu veja a grande igreja resgatada de Deus se juntar como uma grande unidade, então pega esse livro e passarei ao meu filho Billy, ao meu filho José e Billy, e direi a ele, continuem filhos, meus filhos, e sigam em frente, se movam para frente e se mantenham assim. Quando isso aconteça, o milênio estará a caminho. Ou seja, quando vocês vejam, ele estava dando ali uma revelação tão grande. Agora a introdução ao milênio, aí já está se cumprindo então plenamente quando isso esteja acontecendo, porque é a antessala já do reino milenial, com os 3 anos e meio da ceia das bodas do Cordeiro, mas falando em termos gerais, aí já entra plenamente a introdução ao milênio. Quando veja José e a Billy, estes filhos representaram aos que Deus teria nesse tempo. Agora veja que aparente coincidência, porque não é coincidência. Como na mensagem de domingo ele disse e falou que se seus pais, se Deus os inspirou para colocar-lhes nome, sempre há uma inspiração divina. E vejam, veja que nesse ano ele não tinha subido a fé, foi em 72, eu acho, em 72, aí coloca a Billy de William, e depois coloca a mim de José Benjamin. E veja como até ele com certeza não sabia. Mas depois vamos perguntar para ele como foi isso, porque houve uma intervenção divina ali. Porque agora vejam, como Deus põe o nome William, e depois fica o ministério de José no meio do povo. E o irmão Branham fala, quando veja José e a Billy, depois o milênio estará a caminho. Veja como tudo vai se abrindo, porque senão o mundo todo poderia colocar nome, e também algum ministro poderia querer imitar, mas tudo fica em segredo, como em uma parte ele diz que ele não se chamará, não usaram para combater, para que não se chamará José, algo assim. O irmão William diz, se soubesse ali o grande que há, aí, na revelação tão grande que há ali, mas como não é aberto, o que usam é isso, para atacar e dizer, veja, ele disse que não vai se chamar José. Isso é o mais simples
que ele está dizendo aí, mas claro, até que não seja aberto, mas já vai sendo aberto isso tudo. Mas vejam, como ele disse, quando vocês vejam a José e a Billy, ou seja, aí algo em torno disso, não vai ser logo à frente, porque no milênio, quando isso aconteça, quando ele saia de cena e fique, quem? José e Billy. Aí está refletido tudo o que está acontecendo nesse tempo e agora nós estamos vendo, sendo cumprido, sendo materializado, tudo isso que refletiu ali, irmão Branham, e agora estamos vendo de uma forma tão simples. E tem sido dentre nós, do mesmo povo, veja, se tivesse sido algo que fosse uma pessoa, digamos, que não conhecêssemos e que não nos entendesse, porque pegar digamos, do grupo, pois é uma pessoa que nos entende e que passou pela mesma coisa, vê? E por isso diz, tomarei um dos vossos irmãos. E é isso o que fechava e continua fechando para muitos esse mistério. E como Deus vai cumprir algo tão grande no meio do povo, e levanta a uns rapazinhos ali que talvez alguns faziam travessuras, e talvez esse era mais travesso. Eu falei há pouco, né? Mas o Billy era muito travesso. Era com a permissão. Porque se fosse com a permissão, talvez não tinha como chamá-lo. Eu fiz isso sem a permissão, porque não daria tanta atenção, mas não podemos mudar, porque o tempo vai mudando tudo isso para a obra de Deus, para que seja mais rápida, por isso, assim, tem muitos avanços tecnológicos, mas naquele tempo era assim uma tranquilidade também, de uma certa forma, embora era mais dentro, mas, por exemplo, o empregado que não fosse trabalhar amanhã, ele teria que ir a casa, e talvez teria um telefone em casa, porque outro não tinha telefone, e se ele demorasse um pouquinho, mas vejam como Deus escolhe a Billy como co-pastor, e qualquer um poderá dizer, mas esse rapaz não tinha as qualidades para isso. O que acontece é que para Deus ele reunia as qualidades e a reúne. E se para Deus a reúne, quem é você para dizer que não reúne? E Billy sempre desde pequeno tem sido assim, meio... E agora, ele foi gago desde criança, mas agora veja, ele é melhor do que eu. Veja, ele tem até melhor dicção. Ele tem até melhor dicção do que eu. Lê até, e lê ali o ponto e vírgula, tudo isso eu estou aprendendo. A pessoa vai aprendendo enquanto está lendo. E o Billy corre a Bíblia e vai ler um salmo, então ele lê até melhor, vê? Aí é onde Deus se glorifica. Porque então a grandeza não é dada ao homem, a grandeza é de Deus. E toda a glória é de Deus. E no final quem está levando a glória é Ele. Mas a pessoa não pode dizer, o meu ministério. Porque muitas vezes, em diferentes tempos, os profetas fugiam porque sabiam que a responsabilidade era grande. E se Deus já tem ele predestinado para isso, aconteceu ou não aconteceu com Jonas por estar fugindo do que tinha que fazer? E eu vou ali, mas todo cheio de vômito, digamos, porque estava dentro do estômago desse grande peixe. Mas foi. Por bem ou por mal, ele foi. E teve que fazer o trabalho pelo qual Deus disse a ele que vê. E a pessoa não pode fugir do ministério que Deus, desde antes da fundação do mundo, já predestinou. Se não, melhor se colocar nas mãos de Deus e que Deus use a pessoa conforme Deus já tem em seu programa.
não pode vir a dizer, este acaba de se levantar agora e dizer que está cumprindo certas coisas, eu vou fazer algo. Mas o que querem que a pessoa faça? Se tem a pessoa que vem a essa terra para cumprir a Escritura, e o que vem cumprir a Escritura do escolhido para ser transformado, mas vai cumprir. E o que vem cumprir a promessa para ser o instrumento que Deus use nesse tempo para levar o povo à terra prometida do novo corpo, pois Ele vai usar. Porque estás lutando por algo que vai te dar a bênção. E assim podem dizer que Billy não era apto para essa posição e muitos eram melhor que ele. Podiam ser melhores que ele no reino dos gentios, mas no reino de Deus, ele é o melhor. E vejam, no tempo que José Branham cumpra essa parte de profeta mais novo, profeta menor, porque ele disse que ele é um profeta menor. Veja, um profeta é sempre alguém que vê e que Deus o revela, e nós lemos que é um pregador, mas com essa parte divina, e ele, quando nesse tempo, tome esse grupo e apresente ao que está cumprindo nesse tempo, essas promessas que o precursor, o reverendo William Branham, já disse que vai se cumprir, essa parte nele. Ainda não se cumpriu, mas ele vai ver, ele vai entender o que o seu papai tinha dito e vai dizer, verdadeiramente o papai tinha razão. Ele sabe que as carpas estão, eu mesmo disse a ele, disse, José, aqui a carpa já estamos terminando, e ele se interessou muito também pela atividade que teve ali na Argentina, dos rabinos. Se notava, porque ele se surpreendeu até onde a mensagem chegou. E sempre se ajeitou daquilo que se te disse. Depois me disse, ele vai ver. Mas não pode ser. Imagine se eles tivessem visto antes de começar a carpa, não teríamos sequer uma oportunidade para trabalharmos, porque eles têm tudo. E eles teriam feito e não corresponderia a eles, era nós, eram os latino-americanos e caribenhos, mas esse grupo tem que ver. E o trabalho que vai ser realizado por meio desse grupo em prol da obra de Deus nesse tempo final. E aí? Tem algo que ele falou do quarto selo que corresponde a ele também. Nesse tempo, qual este grupo que fica vivo tem que receber o cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos para poderem ser transformados, senão tem que partir para pertencer à sétima era de Laodiceia. Mas tem um grupo que sim, vai ver, e sim, vai receber esse ministério e vai dizer, este é ele. Este é o que estávamos esperando e este é o que o papai precursou. Agora essa precursão, veja, se cumpre, a pessoa sempre, precursa o outro. Houve uma precursão ali com o irmão William, com o arcanjo Gabriel, e agora nós não podemos falar claramente e podemos falar as coisas por seu nome. E depois, veja como ele diz que esse arcanjo Gabriel anunciará, ele escreve, precursará. Como vai estar sempre precursando o outro que vem. E assim vai até que Deus cumpra completamente a sua vinda. E aí está o mistério do sétimo selo de uma maneira tríplice. Eu sei que mais claro não pode se falar. Porque Deus fecharia isso e iria deixar fechado até o momento em que tivesse necessidade de saber. E o tempo de saber é agora. Mas quem entende isso e compreende isso é porque está dentro do lugar santíssimo. Não tem como a pessoa olhar e ver e conhecer. Podem olhar tantas coisas e não entender.
porque tem que estar no lugar santíssimo, e no lugar santíssimo é que se realiza a obra de Deus correspondente a este tempo final, o qual é a que ele já tinha falado, mas que agora está sendo cumprida, essa palavra sendo vivificada, sendo vindicada, agora no meio deles, no nosso meio, em uma maneira simples. E, para não tomar muito tempo, eu desejasse que estivesse todos, já estão todos aqui. Enquanto eu conversava, era para que fosse chegando, para que todos estivessem aqui do lado de Billy, William Pérez, o qual está aniversariando hoje. E não temos assim um protocolo, digamos, nem um bolo, nem nada, mas não se preocupe, que na ceia das bodas do Cordeiro vai ter para todos os que aniversariamos aqui, já a ceia de todos vai ser ali. Agora, quando a pessoa aniversaria, pode sempre, na casa, sempre vai, com certeza vai se regozijar ali com a sua esposa e tudo mais, e vai dizer, veja, temos algo aqui no aniversário de Billy, veja, em vários lugares estão comemorando o aniversário, e você não, mas veja, vamos focar naquilo que Deus está cumprindo, e o que cada um como indivíduo que está nesse tempo colocado para se preparar, e é para a sua adoção. E não se pôr a inclinar-se ao fanatismo, senão melhor. O fazemos e fazem os irmãos. Ele me dizia na sexta também que tem algo amanhã ou em vários lugares, como que um bolo. E melhor, irmão Miguel sempre tem dito que quando fazem, melhor é como agradecimento, agradecidos a Deus, que Ele não nos deixou só. E que tenhamos estado nesse tempo, que é o tempo mais importante de todos os tempos, e é tempo onde, ao se completar a igreja, vejam, outra coisa aí nessa citação que nós lemos, quando a igreja chega a estar unida toda, ou seja, que ele já está falando do recolhimento e dos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando toda a igreja esteja completa, ele diz, aí se vai. Então o que vai acontecer? Aí aparece dizendo de José e Billy, e depois o milênio. Se completa a igreja e Deus usa o seu mensageiro. E aparece aí então dois rapazinhos já nessa etapa de precursão ao milênio, de introdução ao milênio. Veja como tudo vai se cumprindo. E para que a glória de Deus repousar no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, teria que estar no lugar santíssimo já concluído. Enquanto isso, o Shekinah não podia descer ali. E nós somos o corpo místico de Cristo, da etapa do lugar santíssimo, como pedras vivas colocadas aí. E ao já estar construído o lugar santíssimo, qual é o próximo passo? A presença de Deus. Agora veja a etapa onde estamos. E é a etapa mais e mais importante e mais delicada. Porque mesmo que se vê a coisa assim, é a etapa onde a coluna de fogo está no meio do seu povo, morando dentro desse corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, na etapa de pedra angular. Agora a etapa onde ele está no meio do povo, operando. E vejam que vem como um trono de juízo. Mas o que lemos ali no livro das Eras, quando ele passa e veja o sangue, ou seja, que os que estão colocados ali não poderão ser tocados pelo juízo divino, senão que Deus os vê através desse sangue que está aplicado não ali no trono do céu, ou seja, não lá, ele operando, trabalhando como intercessor, senão aqui na terra. Porque nós temos o coração onde recebemos Ele ali como nosso Salvador, e temos ali esse sangue colocado. Mas agora,
ao ele sair do trono de intercessão no céu, e este trono vir a ser trono de juízo, de algum trono, ele tem que olhar o seu povo. O mundo vê através desse trono no céu, e o que a terra merece é juízo divino. Não resta mais nada do que isso, vamos dizer. Mas por causa e por amor dos escolhidos, então ele segura essa ira e os vê através desse novo propiciatório. E aí o vê o escolhido, e então começa a operar essa obra de preparação, o qual é essa parte final que faltava à igreja noiva para ir até o ponto de ser raptado, o irmão Branham disse. E se está a ponto, então falta alguma coisa ainda. Vários açoites a um, talvez, estremecimento a outro, das diferentes maneiras que Deus já o tenha, para que essa pessoa esteja preparada para receber essa adoção. Ninguém pode ser transformado até que esteja preparado. Veja como se move a ressurreição, ele disse ali. Na carpa diz, ou seja, tem um processo, e também o diz do rapto, a transformação, tudo será em uma forma, digamos, oxalá fosse todo ao mesmo tempo, mas certamente uns estarão adotados antes, outros um pouquinho mais, assim que pela casa tem uns que são um pouquinho mais tardios em aprender do que os outros, e assim é no programa divino. Até que todos já estejamos com esses corpos eternos e glorificados, e de 30 a 40 dias, e nós vamos. Sempre se fala desse tempo corrido, mas tudo isso vai ser de uma forma progressiva, até que chega já a parte culminante, onde Deus já vai cumprir tudo aí, isso que ele viu na visão da carpa, desses milagres e maravilhas, e logo em seguida, depois daí, já está ali a ressurreição, por ali, trabalhando. E lembrem que o mundo estará em muita confusão. E mais quando esteja de 30 a 40 dias. Tem uma parte também onde ele fala do tempo de ensinamento curto. O irmão William escreve 6 meses, mas ele fala uns quantos meses, depois dessa cita ali, ou seja, uns quantos meses, que pode dizer, de 2, se diz 20 meses, se não quer dizer anos, ali está fechando, digamos, entre 6 meses ou quantos meses. Para o tempo de Deus, isso não é nada, ou seja, que esse tempo que ele falou ali, é esse tempo no qual estamos vivendo este curto tempo comparado com tudo o que tenha se vivido no dia de Pentecostes para cá. São uns quantos segundos no programa divino, e correspondeu a nós agora vivermos nesta parte, o qual estamos sendo preparados para receber essas promessas, das quais estamos sendo preparados dentro do lugar santíssimo. Não pode estar em preparação fora desse lugar. Ao estar ali, já vejam como, quando os filhos de Arão entraram com fogo estranho e morreram. Ou seja, que o lugar santíssimo tem que saber como está, como você está. E é por isso que Deus ainda não enviou juízo divino a essa terra, porque se fosse o cumprimento dele vir como leão e em juízo, esse tempo, já um tempinho já teria acontecido a tribulação. Ou, como ele disse, se eu não volto, se eu não retorno, e isso é algo muito significativo,
Porque tudo o que aconteceu ali naquele tempo, quando ele voltou, era para Deus já ter mandado o juízo divino e o milênio já estaria acontecendo. Mas veja como se difere a ira também nesta última sessão. Em 77 era o juízo de Deus ali. Se abriu uma brecha, o tempo para chamar os da etapa final, mas depois, já na sétima, vê como se abre também outra parte, onde são colocados esta separação que faz os anjos segadores, isso faz na pedra angular, que é o lugar santíssimo. E aí faz que eles vejam esse cumprimento na manifestação de Deus nesse tempo, e aí é onde vem a preparação, nessa etapa final, a qual já pertence a uma era perfeita. Mas o juízo divino era para cair, se não nos desse um tempinho mais, já de preparação, para que assim, então, Deus cumpra neles que Ele vem por sua noiva. Ele vem 3 vezes, se nós contarmos o final do milênio, 4. Mas veja, tem uma citação também que nos fala, não temos agora nas mãos, mas ele diz que Jesus nunca põe os pés na terra. Não é verdade? Receberemos ele nos ares, ele nos receberá nos ares, mas isso está nos selos. Veja no selo os 482, na parte de cima, que ele diz, tem que procurar para ler tal qual, como ele. O que representa a 400 dos selos. Para ver se é 479. Mira aqui. 482 abaixo, 483 acima, está falando de Israel e sua própria pátria, mas notaram que ele não fala nada da revelação deste 7º selo. E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos também, o colocou, mas depois que o mistério por completo, e agora ainda não chegou para que se desse a conhecer esse mistério. Chegamos até aqui, e o resto nos será dado ali no tempo quando Jesus apareça novamente sobre a terra para chamar a sua noiva, ou que chegue a acontecer nesse tempo. Mas se ele não põe seus pés sobre a terra, e porque está dizendo, o veremos quando Jesus apareça novamente sobre a terra, porque o ministério de Jesus é o que estará operando no meio da igreja. E quando ele disse, isso estará se revelando quando vocês vejam a este profeta do 7º selo cumprindo as profecias da visão da capa, aí me verão de novo. Ele estava dizendo claramente que era um ministério na qual ele estaria operando na visão da carpa, e está dizendo que é um profeta. Quando vocês vejam esse profeta, ele já está dizendo. Ele não terá que dizer se ele já disse. E aí se cumpre plenamente a precursão, ou seja, o que ele precursa desse que virá. Automaticamente já fica aí completo essa obra da qual diz anunciará, e ele escreve precursará. Já fica aí cumprido plenamente essa profecia. O arcanjo Gabriel, anunciastes a primeira vinda do Filho do Homem, do Senhor, a primeira vinda do Messias, e anunciarás, proclamarás, e ele diz precursará. A segunda vinda
veja onde vem ser cumprida essa escritura totalmente, quando ele retorna, e então já é dado a conhecer esse mistério. E o mundo todo pode dizer, pois eu espero quando venha. E não estão percebendo aí que o que estava aí era cumprindo essa escritura plenamente, dizendo à noiva, esse é ele, a ele ouvir. Vê, e aí já entra essa parte da página 119, parágrafo 42 do livro de Citas, que é o que foi mostrado ali no Monte da Transfiguração, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E tudo isso é o que fecha esse mistério no qual já está sendo aberto em uma maneira simples, com a pessoa mesmo, um mesmo do povo, com um ajudante igual do povo e com escolhidos do povo também. Ou seja, tudo do comum. E como é tão comum, isso é o que faz misterioso. Porque aí se cumpre o que diz, ele vem como ladrão de noite. E aí ninguém, e isso, a noite é porque o reino dos gentios está em escuridão, mas para os filhos de luz, para nós, que somos de luz de dia, estamos em um novo dia dispensacional, em um novo dia da dispensação do reino, a qual já está em cumprimento e está já se entrelaçando para que, já quando entra essa etapa, que é parte da dispensação do reino, a ceia das bodas do Cordeiro, e já no milênio, já estaria completamente se estabelecendo quando retornemos à Terra para estabelecermos o glorioso reino milenial. Vejam, esses ministérios abrem a grande tribulação e esse ministério fecha também. Ou seja, abre a quinta dimensão e fecha a quinta dimensão também. Porque o diabo é amarrado por 1000 anos e amarrando o diabo, pois ata todos esses espíritos que saíram da quinta dimensão e estão introduzidos em pessoas, anjos caídos, e estão colocados em pessoas, mas depois já não vai encontrar no milênio pessoas ali com nem assassinos, nem esquizofrênicos de mente, e pessoas que, com todo respeito, nós os ajudamos e temos a metade e temos amizade, que são com pessoas que se inclinam talvez ao mesmo sexo do que são. Vejam, tudo isso no milênio não vai existir. Todos esses espíritos que se inclinam, que pensem que são desse mesmo, vamos dizer, de outro sexo, e tudo isso são espíritos que entram na pessoa quando no início não foi assim. Pois o varão e fêmea, ponto, veja, tudo isso no milênio não vai existir. Se isso existisse, então, ali no Jardim do Éden, teria sido permitido isso. Mas veja, o que receberam aqueles que estavam querendo fazer isso com os anjos ali em Sodoma e Gomorra. Tira esses homens que estão aí, varões, para que os conheçamos. A palavra conhecer é se chegar à pessoa, ofereceu as filhas para eles. Ultrajaram. Disseram, tem uma parte aí onde Mombrahma fala, façam com ela tudo que, vejam, mas mesmo assim queriam a esses homens, ou seja, que isso estava, parece que ali, bem normal entre eles, digamos, e o que lhes disse, e o que veio a eles, juízo divino, nenhum se salvou. Ou seja, que não pode vir agora dizer que esse, ou isso, nós estamos falando com todo respeito, e amamos a todas essas pessoas e desejamos que Deus continue ajudando eles, e ajudará aqueles que deixem ser ajudados, e que estejam conscientes que no princípio não foi assim, e até por eles
havia o que fosse para que despertem as verdades bíblicas. Pedimos que eles sejam despertados e não a teologia e educação desta terra, a qual estará levando eles direitinho à grande tribulação, porque foi o juízo divino que caiu em Sodoma e Gomorra e vai cair o juízo divino se continuam nessa linha até o final. O milênio vai ser um reino perfeito, onde não vai ver nenhum espírito disso, porque o diabo será acorrentado. E o dono desses espíritos é o diabo. Como imundícia e todas essas coisas, porque são espíritos maus, o qual tem estado nos seres humanos, até nos escolhidos. Mas Deus continua nos ajudando, está nos ajudando e está nos dando a arma mais poderosa, a palavra. E com ela combatemos tudo isso, que vamos vencendo, diariamente vencendo e diariamente vencendo. Não espere de um dia para o outro, pode ser que de um dia para o outro, e Deus quer que seja de um momento que todos estejamos vendo, mas é algo progressivo, e tem que entender que as obras são de uma forma progressiva, e você diz, mas eu saí disso já rapidinho, e tu, por que tu não saiu? Pois espere, Deus está trabalhando com ele de outra maneira, tem que ser consciente disso, e melhor, orar por ele, que Deus o ajude, e Deus ajudou a mim, Deus vai ajudar a ti, e melhor, não vai ser de carga, de problema, falando a ele coisas negativas, mas melhor, falando coisas positivas. Eu oro por ti, mas tu és um vencedor. Assim que Deus ajudou a mim, Ele vai ajudar a ti também. Veja, eu sou um exemplo, ele pode dizer, eu sou um exemplo de que Deus me ajudou, e eu estava pior do que tu. E isso o anima, e ele diz, tem razão, vê, uma palavra de ajuda. E isso mesmo é o que a pessoa, sem perceber, é Deus usando para ajudar ao seu irmão. Para ver se ele diz, não, que eu estou esperando que alguém venha, o meu pai me ajude e diga o que faça. E algumas vezes ele manda até uma criança, quem tu menos imagina. Deus, então, o ajuda para que saia de certa situação. Não falou a jumenta? A Balaão? A mula? Deus pode usar o quem Ele deseja usar, o que Ele deseja usar em favor da obra. Ali foi para outra situação que tinha, mas disso nós encontramos que tem muito ali do porquê isso estava acontecendo ali. Irmão Branham explica isso em vários lugares deste incidente. Mas voltando ao caso de nós retornamos ao milênio, digamos ao milênio, vejam, tudo isso não vai acontecer, não vai estar, porque aí vai ser com vara de ferro, vai reger com vara de ferro, não vai ser permitido todas essas coisas. E depois, na eternidade, pois já aí será um reino perfeito, completamente, porque a terra logo será renovada e tudo isso. Mas isso já corresponde ao milênio, quando estivermos lá já vamos ver. Agora corresponde a nós nos preparar e estarmos prontos para recebermos as promessas as quais Deus vai cumprir, e nesse tempo aproveitando bem, ajudando-nos uns aos outros, sermos condescendentes um com o outro, e não é uma etapa de contenda, mas melhor, é uma etapa de harmonia, onde uns vão entender primeiro, outros depois, e não dizer, eu não vou olhar esse, eu não vou falar com esse, porque esse não entende. Ou que não entende vai dizer, esse está pior porque está entendendo essas coisas e é um fanático. Mas melhor é ser entendido e ajudar-nos uns aos outros, porque se começamos juntos, pois temos que viver juntos. Você não quer viver ali? Você não quer ver ali na ceia das bodas do Cordeiro? Ah, não, eu não quero ir porque eu não falo com aquele. As coisas que têm que ser resolvidas, têm que ser resolvidas aqui, no milênio, na eternidade. Eu vou ficar ali pelo monte porque eu não quero ver esse por ali. O mesmo que Pedro, Tiago e João queriam fazer. 3 tendas. Não, um só corpo.
um só grupo, el cual Dios está preparando, o qual Deus está preparando, que es su iglesia novia, que é a sua igreja noiva, estar con él en la cena para de estar las com bodas Ele del na Cordero, ceia das bodas do Cordeiro, ser los más pegaditos e a depois sermos mais apegadinhos com Ele. Vejam, él. Allí tenía ali tinha un ejemplo, yo tengo aquí de um mi exemplo. ayudante a Eu tenho aqui o meu ajudante, Billy, y e si lo ponemos se de nós la otra forma, colocarmos de outra forma, allí Eliseo tenía Elías. ali Eliseu tinha Elias. O sea, estoy volteando para Ou seja, eu estou atingindo traerles algo. para trazer algo a vocês. Como un ejemplo, pues yo tengo a Billy me ayuda. Como exemplo que eu tenho a Billy me ajudando, O él puede decir ou ele pode dizer al revés. ao Pero contrário. miren, Agora vejam, Eliseo tenía Elías. Eliseu tinha Elias. Y Josué tenía a E Moisés. Josué tinha a Moisés. David tenía Davi a Samuel. tinha Samuel. Los apóstoles, Os apóstolos, Silas Silas tenía a Pablo. Silas tinha Paulo. Y E ustedes me tienen a mí. vocês têm a mim. Así que Assim que no vamos a fallar. não vamos falhar. O sea, Ou seja, es el grupo que está o grupo dando en el blanco. que está atingindo o alvo o tempo todo. Porque Porque es el tiempo en donde la columna de é o fuego tempo onde a coluna de fogo, o ha Shekinah, descendido a su pueblo. desceu ao seu povo. Ha descendido al lugar Desceu ao lugar donde descendió en el tabernáculo de onde Moisés, desceu ao y en el tabernáculo de templo Moisés e Salomón, no templo de fue el Salomão, lugar santísimo. foi o lugar Fue santíssimo. la séptima etapa Não foi a que sétima pertenecía al lugar santo. etapa que pertencia ao lugar santo. No, Ali está Dios. não está Deus. El que se quede en esa etapa Os que ficam nessa etapa estarão só y estará adorando e estarão adorando a otro. a outro. O sea que no llegará Ou seja, ni que las oraciones, não chegará ni las nem alabanzas as orações, nem os louvores dos que estejam ali. Estarão adorando al que está ao que en esa está etapa. nessa Y etapa. el hermano Branham dice E o que irmão la Branham Odisea disse que es Laodiceia el trono de Satanás. é o trono de Satanás. O sea que es más delicado. Ou seja, que é mais delicado esse Alguien tempo. está recibiendo esa adoración. Alguém está recebendo essa adoração. Y oraciones y todo eso E orações, isso tudo, no es a Dios. não é a Deus. Y si Él no está allá, E se ele não está ali, entonces, o sea, en ese trono de intercesión, então veja, nesse trono de intercessão, entonces, al no ver então, a não ver ese nuevo propiciatorio, esse novo E não propiciatório e não ver essa obra que Dios está haciendo essa en medio obra de que su Deus pueblo, está fazendo no meio do seu povo, y no a través e não de ese propiciatorio, através entonces desse Dios no va a propiciatório, recibir então esa Deus adoración. não vai receber Por essa lo tanto, adoração. cuando Portanto, pidan quando por la transformación, no les é, será concedido. peçam a transformação, não vai ser Solo aquellos concedida. que estarán mirando Só aqueles que estarão olhando a ese trono, a esse trono, el cual o qual será por última vez. vai ser pela última vez a misericórdia de Deus sendo estendida ao povo. Por eso él dice, Por isso ele disse, el Hijo del Hombre ha venido o a Filho do venir Homem veio de su gracia, de sua o sea, ha graça, venido en misericordia. ou seja, veio em misericórdia. Por unos cuantos años pasados. Pelos quantos anos passados riram, zombaram? La siguiente vez, A próxima vez que ele se manifeste, ele diz, vai ser para juízo. Ou alguma coisa assim que ele diz. Podemos ver na Escritura. Ou seja, ele diz, desprezaram a misericórdia de Deus pela última y vez. en otra parte dice, habían estado Em outra parte ele diz, estiverem cultos como este. habían escuchado Ouviram todo lo que les esperaba, tudo o que os esperavam, sabían lo que les esperaba, sabiam que os esperavam. despreciaron la misericordia. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E onde estava a misericórdia de Deus que ele está dizendo ali? Em Moisés e Elias. Esa es la última misericordia Essa é a última misericórdia de Deus pela última vez al mundo y a los ao escogidos. mundo e aos escolhidos. Pero los escogidos, Mas os al escolhidos, estar en el lugar santísimo, ao estarem no lugar santíssimo y al ver ese e ao nuevo ver propiciatorio, este novo propiciatório esa manifestación de él e ver en essa la manifestação dele na terra, operando no meio da sua igreja, nesse tempo de preparação, tierra, entonces, por consiguiente, então, ellos sí consequentemente, eles sim reciben esa recebem misericordia, essa misericórdia, son preparados en são este preparados nesse tempo tiempo de brecha, de brecha, de tiempo sobrante, de tempo restante,
para a preparação, e aí Deus leva a sua noiva. É aí que o povo hebreu dirá, mas este é o que estamos esperando. Mas sim, você está falando dele, do que precisamos, pois tem que ser em um véu de carne, que esteja operando já no meio da sua igreja. Tudo tem sido assim desde o início. Não pode romper as Escrituras, porque a pessoa estaria acrescentando ou tirando. Ao dizer, não, é que ele tem que vir para cumprir tal coisa, aí ele está acrescentando a palavra. E seriam acrescentadas as pragas aquele que acrescente, ele diz, e o que tire também será tirado o seu nome do livro. Ou seja, não pode se acrescentar e nem tirar, senão, conforme como Deus já tem cumprido o seu programa de etapa em etapa, tem que cumpri-la nesse tempo. Ele não pode se sair da linha das Escrituras, de seu programa. Bom, agora sim eu creio que estão todos. Continuei falando um pouquinho mais enquanto chegava os que faltavam. E hoje, 17 de maio deste ano, de 2023, quarta-feira, aqui o meu copastor, fiel, está aniversariando hoje, o qual eu desejava que estivessem todos, Billy, porque com certeza eles escrevem, mas agora estão todos ao vivo e a cores, e todos os irmãos podem saudar e dar os parabéns, porque vai chegar um momento onde já vai ser no novo corpo que estaremos, não sabemos se teremos uma agenda divina do que foi o dia em que Deus nos trouxe esse planeta Terra. Vamos ver como isso acontece depois. Porém, de que vai ser um dia importante para o programa divino, claro que sim. Pois se fomos os atributos de Deus que Ele trouxe à Terra, eu me refiro, quando estejamos no novo corpo, ou seja, isso no passado, mas no presente, como somos seus atributos, não vai ser para o programa divino um dia de nosso aniversário importante, se for um dia que Deus nos trouxe e que velou esse espermatozoide que chegasse até aí, ou seja, que assim como Ele criou no ventre de Maria célula sobre célula e formou esse corpo de Jesus, vejam, Ele também vigiou que esse espermatozoide fosse entre tantos milhões que há ali e que você seja um na qual Ele escolheu. Diga se você não é predestinado. Ou seja, isso lhe dá uma característica divina e um caráter importante. Ou seja, que cada dia do nosso aniversário é importante no programa divino. É o dia onde a pessoa medita e diz, obrigado, Senhor, porque entre todos eu era um teu. Eu era um filho teu, um atributo teu, que saí, tu me guiaste, como guiastes ao Espírito Santo a criar no ventre de Maria esta célula de vida, a qual foi formada célula sobre célula e foi formado o corpo de Jesus. E assim mesmo, é no campo espiritual que nascemos e Ele estava aguardando para dirigir essa vida e que passasse pelo processo desse novo nascimento, depois, ao crer em sua primeira vinda. E Ele dirigiu toda a vida da pessoa até chegar a esse momento, porque se supõe que viemos da sexta dimensão, através desta teofania, mas por causa da queda não foi assim. Mas vejam, depois do novo nascimento, continuou dirigindo a vida desse escolhido, continua dirigindo, até que chega o momento onde diz, agora é o tempo de colocar no alto e adotá-lo. Já passou por todo o processo de provação. Agora sim, eu vou te colocar a vestidura, a vestimenta, e eu vou te colocar à frente, digamos, nesses 30 ou 40 dias. Aí vamos ficar, como nós dizemos, né, de essas patas para cima. E o mundo vai ver a glória de Deus manifestada em muitos filhos de Deus, os desse tempo e os das eras passadas. Vai ser um grande exército, onde as Escrituras de Apocalipse 19 já ali se cumpre plenamente. Bom,
Tem sido um privilégio estar aqui neste dia de aniversário, que o melhor presente que nós, e eu sei que Billy concorda comigo, e como melhor nos sentimos é trabalhando na obra. Assim que Pito me dizia, Julio Ângelo me dizia, olha, veja, sexta, eu falei com alguns para fazer algo lá em casa, minha esposa. A minha esposa tem uma surpresa e tem alguma coisa com as netas e os netos. E eu sei que Billy também vai para casa e nós tratamos de fazer assim. Mas o que eles façam, da maneira que eles façam, com a família, está bem. Ninguém está dizendo aqui que tem que ser de uma certa forma. Eu estou falando eu, pessoalmente. E Pito dizia, veja, Papito, o melhor presente que ele pode ter, que Deus me permita trabalhar nisso. Assim que neste dia eu creio que já tem um bolo grande, eu creio que vamos ter ali um... Eu acredito que já são... E a intenção é importante. Assim que... Agora nós que temos oportunidade, porque... Então hoje tivemos a oportunidade. Eu disse, espere, vamos aproveitar o dia de hoje, porque pode ser um momento onde estaremos aniversariando o ano final de aniversário, porque depois vai ser transformado. Assim que pode ser que esse ano, eu não estou dizendo que vai ser esse ano a transformação, mas assim, todos os anos trataremos de que seja esse ano, ou seja, vamos lutar para que seja esse ano. Diz que ele vem pela sua igreja e a igreja tem que estar preparada, tem que estar pronta. E eles já estão esperando por nós ali. Ou seja, que agora estão ali a expectativa por nós. E nós não vamos daqui até que este último esteja pronto. Nós não vamos daqui até que todo o corpo místico pertencente ao lugar santíssimo esteja pronto. E não vai se cumprir a ceia das bodas do Cordeiro até que a visão da capa esteja cumprida plenamente. Ou seja, que todos são aquilo que tem que ser cumprido para que Deus então possa trabalhar e continuar cumprindo o seu programa. Este é um programa que vai desde o Gênesis e continua se cumprindo na eternidade. Não tem fim, porque Deus vai continuar cumprindo o seu programa, o qual, depois do milênio e na eternidade, já veremos tudo o que há para ser cumprido. Isso aqui é um pequenino tempo comparado com tudo que nos espera. Trabalho vai ter. E teremos galáxias ali por cima, que tem para povoar também. Ou seja, que é infinito. E uma parte diz que nós vamos verificar. Isso vamos ver depois. E se não, nós vamos daqui. A pessoa não pode complicar. Se está procurando extraterrestre, que olhe os outros e nós somos extraterrestres. Viemos dessa dimensão celestial. Bom, Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde, e consciente de que estamos no lugar santíssimo. Conscientes que no lugar santíssimo, o que está ali operando são os ministérios, esses dois poderosos arcanjos, os quais, em Malaquias, nos fala de que nos traz saúde, cura, e em suas asas trará salvação. Ou seja, são os ministérios que trazem em suas asas essa promessa da transformação, pelo qual é importantíssimo podermos vê-lo, reconhecer, querê-lo para receber o que ele vai nos dar, o que eles estão repartindo, que é essa fé de rapto. Se não recebem, como vão receber as promessas e as bênçãos que eles trazem? Para poder receber essa promessa, tem que receber a esses ministérios. Goste você ou não, é assim. Como receber o corpo teofânico?
Jesus por la forma que era, não gostava da maneira que fosse, da que era, esas personas no pois recibieron un nuevo essas nacimiento. pessoas então não receberam o novo nascimento depois que ele se foi e veio no dia de Pentecostes. Luego de eso, el que no Depois creyó en disso, Jesús, aquele que não creu em Jesus, pues, no pois recibió. não recebeu este corpo teofânico. Siempre se requiere creer. É sempre necessário crer no cumprimento daquilo que Deus Está llevando a cabo está un tiempo realizando no correspondiente tempo y correspondente la obra e a obra estaría que ele llevando a cabo. estaria realizando. La obra de redención fue A obra de llevada a cabo redenção en foi realizada em Jesus, para traer el nuevo nacimiento. para trazer o novo nascimento de muitos filhos e filhas de Deus. E crendo nele, Recibimos los beneficios, recebemos os benefícios, recibiendo los recebendo os benefícios do cumprimento final da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, vamos receber los beneficios os de su benefícios da sua vinda, venida, cuál es o qual la transformación. é a transformação, Lo que traen esas poderosas o que alas. traz essas poderosas asas, cura, saúde. O sea, Ou seja, hay que recibirlo, tem que recebê-lo, creerlo, crer nele, y aunque no se entiendan algunas e cosas, mesmo que não entendam algumas coisas, continuar em frente e em algum momento Deus vai abrir o no entendimento. se ponga a buscarle Não fique la procurando forma a forma irracional. racional, No es para razonar, não é para para raciocinar, creer. é para crer. Y luego que usted lo cree, E depois que você crê, em torno disso, Deus vai abrindo o seu entendimento obrando en su mente, e vai trabalhando em sua mente. era más fácil, E más ele, sencillo você de vai lo dizer, que era yo mais me fácil, era imaginaba. mais simples do que eu Pero esa imaginava. parte importante al principio. Mas era uma parte importante, tu fizeste uma parte importante no início, tu creste. E uma vez que tu creu, então, todas as coisas, o que diz, são possíveis para o que crê. Y si todas las cosas E son se posibles, todas as coisas são possíveis, pois, Senhor, eu creio no cumprimento que tú estás que tu estás fazendo e cumprindo nesse tempo. Portanto, todas todas las cosas son as posibles coisas são possíveis para para mí. mim. ¿Qué son posibles para mí? E o que El são cuerpo possíveis para eterno. mim? O corpo eterno. Assim que eu serei transformado e tu poderás dizer, eu sou transformado. Ou seja, Creído porque eu criei e estamos crendo na obra que Deus está fazendo nesse tempo. Não hecha por el hombre, uma obra feita ni pelo porque homem, alguien se inventó nem eso, por sino alguns inventores, senão porque é um programa divino e nós colocamos em ação. Vemos a Deus cumprindo esse programa. Assim que sigam agarrados, crendo, porque vão obter los beneficios os benefícios da sua vinda. y ya luego dirán, E depois dirão, gracias a Dios que creí, graças a Deus que eu criei, graças a Deus que eu recebi. E aí, confirmará es un que você é um atributo de Deus. porque ya allí nos veremos, Porque aí nos veremos na ceia das bodas do Cordeiro, e aí es la confirmación é a de que confirmação usted pertenece de que você pertence el creador de ao los cielos y de la Criador tierra, dos céus a Dios, e da terra, Deus. porque está allí. Porque Esa es la confirmación está aí, essa é a confirmação final, final. el lugar santísimo O lugar santíssimo y lo que hay en el lugar santísimo e o que há no lugar santíssimo es é é parte essa parte de hoy de hoje, sendo cumprida, sendo materializada la maneira em que Deus na maneira na qual Deus está fazendo. É a materialização allí. do que há ali. Y estamos viéndolo cara E a estamos vendo face a face, cara, escuchando, ouvindo, siendo actores sendo atores este gran programa deste grande programa y teniendo por nosotros e tendo conosco a la columna de fuego, a coluna de fogo, la chequina, o Shekinah, la cual el hermano Branham o vio, qual o irmão Branham viu e depois que reposó sobre el partido. repousou sobre o quartinho, mas já estava dentro, Ya estaba dentro, porque diz estaba allí ya. que já estava ali. ¿Cómo? Como? Ya eso, Isso, sabemos cómo. já sabemos como. Y muchos están esperando que algo E muitos estão esperando que de algo una forma tan sencilla, complicado, mas é uma forma tão simples na qual as coisas estarão se cumprindo. Lembre que o irmão Branham está na sexta dimensão y ahí él puede ver e aí ele pode ver hasta donde Dios le permita ver. até onde Deus permita que ele veja, porque observem aqui, Cuando le dijo al hermano Branham allí que estava esperando, quando disseram que eu estava esperando o irmão Branham ali, disseram, que te está esperando, veja quem está te esperando ali, yo voy a esperar la Biblia. e eu vou esperar o Billy ¿Dónde lo aqui. dejaste? Onde o deixaste? Y él le dijo con la hermana Broy, E ele disse com a irmã Roy. ella no sabía dónde.
eles não sabiam onde. Ou seja, que tem coisas que eles ouvem aqui e tem que ver o que eles estão ouvindo e que Deus permita que eles saibam, mas do que tem que estar ouvindo, como disse, as atividades e tudo, porque eles vêm para cá. Mas você vê isso ali e há algo ali, porque ela não sabia onde estava, ou seja, que eles não têm um conhecimento. Se tivesse conhecimento do que é a ressurreição, eles estariam aqui já faz tempo. Eles têm que ter esse conhecimento da fé de ressurreição, a qual eles têm que receber, o qual quem passa pelo paraíso, ele passa pelo paraíso ali acontece um juízo, e depois vem e retorna com eles aqui à terra. E tudo isso estará acontecendo em um tempo de confusão no mundo e tudo, onde tudo isso vai se realizar conforme a como já nesta visão e nesse sonho foram mostrados, e o que estamos agora é vendo tudo isso que vai se cumprindo, à medida que vai se cumprindo, e já quando aconteça, já seremos então melhor, conhecedores do programa divino, conscientes que tem um programa, e que depois disso, já viria a ser para a ressurreição. Porém, ali não tem esse conhecimento assim que nós temos agora, o qual é um conhecimento de pedra angular do lugar santíssimo. Ali eles vão receber o conhecimento que precisam para a ressurreição. E tudo isso, depois nós vamos procurar e ler conforme como o irmão William já nos escreveu ali em vários lugares, e também o irmão Branham. E aí podemos ver um quadro claro, mas a nós corresponde, a nós como indivíduos, nos prepararmos para o rapto, para a adoção. Bom, já vamos terminando para seguir os trabalhos e agradecer a Deus pela vida do nosso irmão William Pérez, pela esposa, pelos filhos, pelos netos, toda a família que Deus tem permitido que ele tenha, e já é um companheiro nosso. Assim que muitas felicidades, William Pérez, que Deus te abençoe grandemente e continue te usando grandemente na obra do Senhor, e que te mantenha assim, digamos, colocado nas mãos de Deus, e a pessoa vê aí como Deus o usa na forma simples na qual está te usando, e continue assim, e que seja Deus o que te justifique no trabalho e que receba com agrado tudo o que faz. Lembre que desde aqui já vai se repartindo a conexão em todos os lugares. E ele dizia, eu fiquei nervoso hoje, ou algo assim, porque estava conectado. Miguel disse que vamos estar, já tem tempo que estava conectado, talvez não sabia. E ele dizia, o irmão Miguel em público dizia, veja, já faz tempo que estão ouvindo. Mas Deus foi ajudando e vai continuar ajudando. Nervoso fico eu. Ou seja, que o que menos queria, veja, ele me dizia, vem filho, vamos, grave esse. Ele dizia, irmão William, eu vou fazer o que tu pede. Eu viajo, eu gravo, eu trabalho nas construções, quando eu vejo por ali o que tu queira, mas não me faça falar, por favor. Isso para ele era como dizer. Ou seja, eu lutava, eu dizia, não me ponha para falar desde pequeno. Ele falava, não, tranquilo, não te preocupe. E aí, como um dia que ele me colocou para falar, Benji vai nos dar uma saudação. E nesse dia,
Eu penso que foi a primeira mensagem que dei. E essa mensagem foi o rapto. As gotas de orvalho tremendo ao ver sair o sol. Esta foi a primeira mensagem que eu trouxe ali. E depois disso, eu disse que não passasse, porque ele vai me tornar a pedir para falar. E ele disse, bom, fique tranquilo, Deus te ajudou. E vejam como Deus tem ido trabalhando nesse ministério, que embora ainda fique nervoso, mas Billy também. Mas Deus tem nos ajudado e continuar nos ajudando. E como eu disse no início, aí é onde Deus então se glorifica. E é dada a glória e a honra a Ele. Porque é Ele que está fazendo. Eu, de mim mesmo, não tenho nada. Tudo é dele. Mas eu tenho que fazer o que Ele disse que eu fizesse. Para que no final poderão dizer, servo bom e fiel. E assim com cada um de vocês também. Temos que fazer agora aquilo pelo qual Ele nos enviou a essa terra. Qualquer um vai poder dizer, esse está achando que colocando seu irmão, aquele que nos colocou foi Deus. E como Ele nos colocou aqui, pois estamos à disposição do povo para ajudá-los em tudo o que tenhamos que ajudá-los. E assim cumprir o propósito pelo qual fomos colocados aqui juntos a este formoso povo, o qual tem visto que esse mistério que começou em 70 e pouco, 73, talvez mais marcado em 74, o qual cresceu e tem ido gradualmente, tudo que Deus fez no meio do seu povo e em Porto Rico, em Cayey, e agora que ainda permanece este grupo unido e braço a braço com o programa divino, é para ele uma grande satisfação que depois, quando venha, veja este mesmo povo unido. Começamos a boa obra, a grande obra de Deus, para chegar, e chegaremos. E a forma em que Ele está fazendo e cumprindo, estamos também agradecidos a Ele que tenha feito assim, que tenha sido dentre o seu povo, dentre vossos irmãos. E agradecemos a Billy, a Deus por Billy, que o tenha trazido dessa forma, o qual já estamos muito agradecidos a todos por sua vida, pelo ministério que Deus colocou nele, também, o qual, pois, é e será sendo de bênção para todos. Assim que já o abençoei, já felicitei, parabenizei, agora falta vocês. E nós já vamos para o canteiro de trabalho, o canteiro de obra. Que hoje, amanhã, depois de amanhã, são dias muito importantes. Vejam, o nascimento do filho de irmão Branham, ou seja, que Deus, tudo isso deixou fechado ali, e como o precursor, como o precursor nasce em abril, em maio, acontece outro evento, e em junho outro evento. Os três bem corridinhos. Isso que ele disse, depois vamos falar, porque, e vejam, porque em abril foi quando se foi Moisés. E estava, depois disso passaram, ou seja, tem muitas coisas ali fechadas nesses meses, como é setembro, outubro, são datas muito importantes, porque são meses onde, porque apareceu o arcanjo Gabriel a Maria, e lá por setembro, outubro, por aí,
foi que apareceu a Maria, Gabriel, e 9 meses depois, sai em setembro, é por isso que diz que Jesus nasceu em dezembro, e não tinha neve nem nada, mas nasceu melhor na primavera. Nasceu nessa data. Ou seja, que essas datas daí foram importantes tanto para o nascimento do irmão Branham, o nascimento do irmão William e o nascimento do instrumento final também. Ou seja, tudo isso aí é que Deus permitisse que fosse abril, maio e junho. Corrido esse tempo. Bom, que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. Veja que quando se fala assim, o que ele dizia já, o vimos há pouco tempo, e nós sem saber, já levava um tempinho, e aí ele dizia, veja, quando tomemos um tempo para falar assim, sem tema, ele disse até sem protocolo, e poder falar diferentes temas, e veja como, se sai de um tema, entra em outro tema, e quando é assim, muitas vezes, surgem temas que não estavam para ser falados. O que eu queria falar era apenas de Billy e José, que depois vem, depois disso que o irmão Branham se vai, ele diz Billy e José, e depois a introdução ao milênio. Ou depois o milênio se aproximará, diz aí. Veja isso, que continua aí. Quando vejam esses rapazes e vejam tudo que nós falamos, em meia hora, em quanto? 1h27, veja. Já foi o tempo rápido, mas falamos de tantas coisinhas, e é como se estivéssemos já, isso mesmo, conversando. Assim, entre nós, o qual isso tem sido de bênção para todos nós e também para toda a América Latina. Nesses dias tem muitas coisinhas que vieram, e talvez eu traga algo na quarta, na quinta, mas vamos deixar isso quieto para outra ocasião. E essa manhã eu disse a Billy que já chegou e eu ia saudá-lo, mas também ele estaria estudando algo por ali, colocaria, e depois disse, veja, 5h40, depois 5h45, deixa eu aproveitar hoje e colocar que os rapazes vão ali e saúdem ele, parabenizem ele, assim que, sem protocolo, e vejam como Deus nos abençoou hoje, algo assim, sem protocolo, sem tema, ainda não temos tema. Para hoje, podemos colocar algo que tenha a ver com o lugar santíssimo, e o que tem no lugar santíssimo, mas todos se reúnem em que todos estamos esperando e desejando, que é a nossa transformação, e o traz esses ministérios, porque falamos das asas, que trazem cura, salvação. Ou seja, que podemos colocar por aí o tema e toda a obra que ele está fazendo no cumprimento da visão da capa, o qual é ele no meio do seu povo sob esse ministério, na forma em que ele o determinou. E graças a Deus que tem sido assim, graças a Deus que tem sido da maneira que está sendo, porque até as crianças já entendem, compreendem, talvez mais que alguns adultos, e eles não razoam em nada, e isso é assim, e eles já creem de coração, e não tem quem arranque isso deles. Assim que veja como ele dizia, não pode colocar de lado, e podem estar mais adiantados que nós mesmos. E essa palavra chega direto à alma, e automaticamente ele a crê. Bom, Belis, parabéns, felicidades. Deus te abençoe.